Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil, aqui pela TV CIE. Meu convidado a pensar o Brasil hoje é o pensador de realidade brasileira, aliás, um pensador com muita intensidade, o professor e filósofo Luiz Felipe Pondé. Pondé, seja bem-vindo ao Pensando Brasil. É um prazer, obrigado pelo convite. Pondé, tomando só dois fatos recentes da realidade do mundo, e obviamente eu estou falando de dois extremos, de grupos que colocaram fogo em duas igrejas católicas no Chile, e também um assassino, porque não tem um assassinato, que não tem outro nome para descrever isso, mas de um tchetcheno que se identificou como um muçulmano radical, que decapitou um professor francês, que durante a aula, num exercício para falar sobre liberdade de expressão, expôs aos alunos duas daquelas charges do Charlie Hebdo, daquele semanário francês, que inclusive foi vítima também de um ataque terrorista. Como é que a gente pode entender esses fatos à luz de um mundo parece que polarizado ao extremo, não somente por essas razões, mas por tantas outras razões? Olha, eu acho que quando as pessoas se envolvem em alguma causa de fato, a polarização tende a acontecer. Quando a gente estuda a história da Rússia no século XIX, à medida que foi aumentando o número de alfabetizados e eles foram assimilando as ideias ocidentais, a polarização também aconteceu. No começo, entre grupos que eram liberais ou vagamente socialistas e o grupo mais reacionário ligado à monarquia, e depois, com o avanço da carruagem, a esquerda foi se constituindo de forma mais agressiva, inclusive ao redor dos bolcheviques, mencheviques. Então, os liberais, aqueles que defendiam a monarquia constitucional, acabaram migrando um pouco para o outro lado, foram considerados contra-revolucionários, e todo esse período foi de intensa polarização e violência. Me parece que, no caso do Charlie Hebdo, as opiniões são variadas, né? Algumas pessoas defendem que o Charlie Hebdo deveria respeitar as crenças de católicos, de judeus e de muçulmanos, e a única diferença é que os muçulmanos reagem de forma mais agressiva, enquanto que os católicos e judeus, na sua maioria, estão dentro de um esquema liberal, democrático, que entendem que a religião é da esfera privada, pelo menos na Europa, falando que entendem que a religião é da esfera privada e que, portanto, você não pode usar de violência, mesmo que você considere as charges do Charlie Hebdo uma violência, né? O que me parece que a nós estranha é que uma pessoa passe a um ato como esse, inclusive cortando uma cabeça, né? Do que para nós é absolutamente, digo nós seculares, é absolutamente não significativo, que é você fazer uma charge com um líder religioso. É alguma coisa que a maior parte da população secular nem dá muita bola para isso. São outros Uhum. assuntos que esquentam o debate, né? Não tanto os assuntos religiosos. Agora, a Europa, sem dúvida nenhuma, ela tem sofrido muito com o retorno do período colonial, né? São muitos ódios concentrados, muitas raivas, muito sentimento de exploração, misturado com o fato de que, para muitos desses povos, por exemplo, da África, muitos deles, o fato de ter imigrado para a Bélgica, de ter imigrado para a França, ou mesmo para a Alemanha, no caso de turcos, é visto como a melhor qualidade de vida. O que eu quero dizer é que a polarização não ajuda a entender muito o mundo. Você entende como sintoma, Uhum. mas não tem muito o que fazer com isso. Quer dizer, a história não para. No caso do Chile e da queima de Igreja Católica, Sim. a gente sabe que a Igreja Católica no Chile, ela tem sido, assim como na Argentina, ela tem sido mais identificada com certas pautas conservadoras, diferente da Igreja Católica brasileira, que se alinhou bastante a grupos como da Colômbia, grupos como do Peru, grupos como do El Salvador, ao redor do tema da teologia da libertação. Portanto, a Igreja Católica brasileira, ela tem sido uma igreja, nas últimas décadas, muito mais próxima de movimentos sociais, movimentos à esquerda, do que mesmo a Igreja Católica no Chile ou na Uhum. Argentina, que sempre mantiveram uma maior distância de grupos à esquerda de forma mais radical. E é claro que quando a gente vê uma Igreja Católica incendiando
e a maior parte da América Latina é católica, ainda que secularizada em grande medida, a gente estranha. Mas se nós fizermos um olhar de longa duração, os cristãos queimaram templos pagãos em Atenas, no Egito, em Roma, né? Quando eles foram tomando o poder. Você tem um livro de uma jornalista inglesa chamada Catherine Nixon, muito interessante, chamado A Chegada das Trevas, em que ela descreve, inclusive ela abre o livro descrevendo a destruição de um templo no Oriente Médio, e ela brinca com o leitor dizendo: você achou que foi um Talibã? Não, foi um grupo de cristãos destruindo um templo à deusa Atena. Então, a queima de templos religiosos sempre apareceu como uma forma de violência identificada na medida em que aquele templo é considerado uma agressão, é considerado uma idolatria, como no caso dos cristãos, é considerado uma depravação, ou é considerado um símbolo que compactua com um grupo que se sente, de alguma forma, oprimido. Mas esta queima de templos de outras religiões por cristãos que é narrado pela escritora, isso é de quanto tempo? Porque eu queria colocar a questão da 2000 temporalidade. anos atrás. Sim, porque nós estamos no século XXI. Quando eu Uhum. vejo um radical que se identifica muçulmano, e eu vou tomar esse cuidado durante todo o tempo aqui, porque os muçulmanos rejeitam esse tipo de comportamento na sua maioria, mas vamos lá, ele vai lá e decapita a cabeça de alguém, e isso é coisa de muito tempo atrás, não é uma coisa natural. As pessoas se violentarem, assassinarem outras, a gente convive isso, lamentavelmente, no mundo de hoje, mas tem uma questão simbólica de captar a cabeça de alguém que, por acaso, disse algo que outra pessoa rejeita inteiramente. Quando eu tinha, por exemplo, eu estou falando, a Igreja Católica, inclusive, pediu perdão pelo Papa João Paulo II de uma série de crimes que cometeu, mas nós estamos falando de um tempo muito distante. Nós estamos no século XXI. Essa questão da temporalidade, reviver práticas, embora com sinais trocados, mas reviver práticas de séculos atrás, isso é um desespero momentâneo, isso é uma situação mais grave ainda, porque nós temos valores que não tínhamos no passado. Eu não estou diminuindo a intensidade que se fez no passado, mas eu estou querendo colocar como prêmio que nós construímos ao longo do tempo. Ou essa construção é irreal, não chegou a todo mundo e tem esses extremos sendo manifestados em todos os lugares, Pondé? Eu não tenho nenhuma dúvida que não chegou a todo mundo, né? Isso não significa que ela não seja uma construção real. Significa que é uma construção histórica. E como toda construção histórica, ela carrega em si um certo grau de efemeridade, né? Se a gente pegar, por exemplo, a democracia, compreendida como regime popular, Uhum. de participação de alguns grupos dentro da sociedade específica, a mais famosa é Atenas, mas não é a única. As democracias sempre foram regimes que apareceram ao longo da história e sempre caíram como regimes fracos, que não conseguiam manter a soberania durante muito tempo, como em Atenas, pela briga e pelas conspirações e pela retórica que fazia parte delas. Então, o que eu estou querendo dizer é que, apesar de que eu não acho que é uma construção que não seja verdadeira, ela não engloba o planeta todo, isso é óbvio, basta ver a China, certo? Só para um exemplo grandioso. Ela nasceu de uma forma, o Estado liberal que a gente conhece é fruto das guerras religiosas entre católicos e protestantes na Europa. Depois de se matarem muito tempo, acabaram pavimentando o caminho para o entendimento de que a religião não poderia ter poder político, porque senão, mudando o soberano, matava-se outro grupo. Então, o grupo que estava matando agora devia tomar cuidado, porque depois ele podia ser morto. É bem esse o argumento do John Locke na Carta da Tolerância, né, no século XVII. Então, essa é uma construção que foi sendo feita ao lado de um avanço da burguesia, do entendimento de uma racionalidade comercial, de uma produção material, do surgimento da ciência. Não é que é falso, mas dentro da história, veja bem, os últimos 3.000 anos foram atípicos dentro da história da humanidade. A humanidade tem 250 mil anos, um número grosseiro,
E os últimos 3.000 anos de hegemonia da agricultura é muito recente. Se a gente pensar a hegemonia do regime liberal democrático no Ocidente, é infinitamente recente. Não é possível afirmar que a democracia tem pegado para sempre, ou que os valores seculares tenham pegado para sempre. Nem mesmo que o capitalismo tenha pegado para sempre. Então, o que eu estou querendo dizer é que é claro que essa descrição e esse livro ele simplesmente está citando algo que todo mundo sabe: cabeças quebradas, mãos cortadas, gente que foi decapitada por cristãos. E aqui eu não quero dizer que cristão é pior que outro. Eu só estou fazendo um paralelo. No período do crescimento do poder cristão em Roma antiga e no período do Bizâncio, os cristãos fecharam a academia platônica, que tinha quase 1.000 anos de produção de filosofia, e perseguiram os filósofos. Você teve filósofo e filósofa que foi cortado em pedaços, certo? Em Alexandria. É claro que isso foi há muito tempo. A gente construiu um longo caminho a partir da Europa, que mesmo fazendo colonização, se metendo com escravidão, fazendo todo tipo de exploração violenta, foi construindo aí um sistema que a gente tende a compreender como sistema de civilização ocidental. É interessante porque recentemente eu li um texto em que o jornalista teria perguntado ao Gandhi o que ele achava de uma civilização ocidental, e ele falou até que seria uma boa ideia se existisse. Quer dizer, então, assim, aprofunda a relativização de um outro ponto de Sim. vista. Né? Mas a função da relativização no pensamento é fazer com que a gente pense de forma mais abrangente, menos hegeliana, menos no sentido de que o mundo está avançando necessariamente. Eu não tenho dúvida que o mundo avança tecnicamente, não tenho nenhuma dúvida. Até agora ele avançou. Mas não há nenhuma garantia que daqui 1.000 anos a gente vai estar vivendo desse jeito. Não há nenhuma garantia que daqui 300 anos a gente vai ter o mesmo tipo de valores circulando. A humanidade tem sido mais religiosa mais tempo do que não, certo? Uma visão não religiosa, secular, aconteceu semana passada na história da humanidade. Então, nós somos uma espécie pré-histórica perdida no shopping center, perdida no parlamento. Nós somos uma espécie pré-histórica, adaptada a um ambiente pré-histórico, que há cerca de 3, 4 mil anos mudou para o sistema de agricultura. Isso criou uma série de problemas, né? Inclusive concentrou a violência, criou a noção de propriedade privada, criou a noção de estados grandes administrando essa violência no sentido hobbesiano. Depois, no final do 18, a gente entrou na Revolução Industrial Burguesa, ela continua em curso. A gente está passando por uma nova revolução no sentido hermenêutico, da forma de produzir informação, partilhar informação. Uma das causas das guerras religiosas europeias foi a tradução da Bíblia para o alemão, foi a imprensa, a possibilidade de pessoas começarem a ler a Bíblia em língua vernácula, entrar em conflito com a interpretação centralizada da Igreja Católica, a mesma coisa na Rússia que eu citava. O crescimento da alfabetização ajudou a desestabilizar o regime monárquico, o czarista. Então, a humanidade, quando ela amplia a informação, quando ela amplia a acessibilidade, aparentemente ela cria instabilidades, como a gente está vivendo agora. Agora você tem um cara que pode se transformar num radicalizado olhando no computador dele, né? Sim. Quase que sem contato nenhum com nenhuma instituição, como se pensava a Al-Qaeda no começo do século XXI, que agora já é pré-histórica. Em relação ao Estado Islâmico, já mostrou isso no período que ele durou, certo? Quando ele cortava cabeças, inclusive, ele gravava vídeos, postava no YouTube, era uma visualização gigantesca que eles atingiam. Isso atraía muita gente, inclusive muito europeu, de origem muçulmana ou não, certo? Uhum. Então, eu entendo que assim, o sistema com razoável sucesso, capitalista, que produz uma classe média, que amplia os direitos das pessoas diante da lei e de trabalho, ele tem tido um razoável sucesso em algumas regiões do mundo para produzir uma redução desse tipo de violência religiosa. Né? Ele tem conseguido sucesso. E eu acho isso bom. Mas não há nenhuma garantia que daqui a 500 anos vai continuar assim. O psicanalista lacaniano francês dizia: eu não sei se daqui a 100 anos a gente vai ter psicanalista, mas padre com certeza.
Pondé, me conte uma coisa. Nesse mundo, você fez menção a isso, de que hoje um terrorista pode se tornar terrorista da noite para o dia olhando apenas no computador dele. O excesso de informação, eu vou me arriscar na pergunta, porque em algum momento, aliás, em algum momento não, em vários momentos eu ouço pessoas questionando o excesso de informação. Eu não sei bem o que elas querem dizer com excesso de informação, porque a informação sempre existiu, o que a gente tem é acesso à informação, mas enfim, coisa que antes levava muito mais tempo. Para alguém comprar uma revista que era editada na Europa nos anos 70, levava 30 dias para chegar no Brasil. Era uma coisa muito diferente do que é hoje. Este excesso de informação, este excesso de acesso à informação, de acesso inclusive ao seu auto-broadcasting, o seu broadcast yourself, você mesmo faz uma comunicação, um canal de televisão no YouTube da noite para o dia, isso tem nos feito bem ou a gente não tem conseguido lidar bem com isso? Olha, eu acho que isso tem nos feito bem e mal, né? A gente precisa olhar de forma dialética, Há bem assim, e mal, é isso? mal e mal, tem nos feito bem e mal. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente está aqui falando durante uma pandemia, ao mesmo tempo que você tem a maior acessibilidade, inclusive para jovens, de conteúdos que normalmente eles não teriam acesso. Eu hoje tenho aí um número de seguidores que fazem perguntas para mim melhor do que faziam há 2 anos atrás, e eu respondo no canal do YouTube. Então, eu estou dizendo isso como um bem. Você tem uma ampliação de acesso, você tem a possibilidade de mais pessoas emitirem conteúdo, mas, ao mesmo tempo, a velocidade que isso circula e a acessibilidade do ponto de vista da emissão, eu nem estou falando da recepção, da emissão, não há dúvida que isso pode fazer mal. Isso pode gerar saturação, banalização, violência, como está gerando. Né? A democracia liberal está passando por uma pressão muito grande do ponto de vista dessa polarização infernal que as redes sociais causam, porque as pessoas, quando discutem Uhum. política, sempre vão para o pau. A ideia de que as pessoas discutem política no dia a dia para ser um eleitor crítico é quase um fetiche. É quase um fetiche isso aí. Vender sensatez é uma loucura hoje em dia, porque as pessoas querem comprar o chute na canela. Me perdoe a expressão, mas é o que eu tenho percebido, não é? A sensatez é um problema, é um produto raro. Ele sempre foi raro. Só que a maior parte das pessoas estava excluída disso. Estava excluída. Agora a maior parte está excluída. Essa sensação de falar que a informação demais faz mal, eu concordo com você que, antes de tudo, o acesso maior à informação, mais rápido. Você tem, por parte da emissão, você não tem mais, você tem nas grandes mídias ainda, mas você não tem nas redes sociais em geral aquilo que os jornalistas chamam de gatekeeping. Você não tem gatekeeping, você não tem editoração, você não tem responsabilidade, você simplesmente vai lá e posta o que quer, fala o que quer, ninguém é responsável por isso, certo? Se você trabalha num jornal como eu na Folha de São Paulo, se eu falar algum absurdo, eu vou ser responsabilizado por representar a marca, certo? Eu estou dentro de uma instituição, eu não posso chutar o balde, eu tenho um manual na minha casa de redação, eu sei até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir, certo? Agora, quem está fazendo um canal do YouTube xingando quem quer, inventando o que quer no Instagram, ou seja lá onde for, ou no Twitter, essas pessoas não têm editoração. Elas não têm que responder a ninguém. Elas não estão tendo. É aquela história de que é uma ilusão achar que é mais difícil você conseguir corromper um blogueiro, como se falava 10 anos atrás, do que alguém que trabalha no jornal. Você, dentro de um jornal, você tem um editor, você tem um colega, você tem alguém que lê o seu texto, que avalia, você tem um jurídico. Para você corromper uma pessoa como essa, você precisa de muito dinheiro e corromper muita gente junta. Um sujeito sozinho no YouTube, você dá 5 pau para ele, ele faz o que você quiser, certo? Então, assim, eu acho que o que causa mal primeiro, a qualidade da informação, a velocidade, o descontrole dela e o fato que a gente precisa lembrar que há poucos anos atrás, quando você falava da revista, que chegava 30 dias depois, menos pessoa lia,
Menos pessoa ainda emitia. Quem emitia conteúdo era um profissional de alguma forma. Hoje tem muita gente emitindo conteúdo sem nenhuma responsabilidade ou sem nenhuma credibilidade. O receptor não está nem aí em grande parte. Uma parte está, mas a maior parte não está. Você, por outro lado, hoje tem uma censura que vem do engajamento digital. O cancelamento destrói patrocínio, derruba emprego de muita gente. Você tem muita marca de mídia medindo o engajamento o tempo inteiro para saber o que fala, para saber o que escreve, para saber para onde vai. Então, tudo isso causa um enorme transtorno no ecossistema que produz conteúdo. E a gente, me parece, não tem a mínima ideia para onde está indo. A gente não sabe para onde está indo. Você fez menção. Pois não, poder. Só para terminar, acho que a gente está, fazendo uma analogia grosseira, a gente está mais ou menos por volta do ano 1600, após a invenção da imprensa. Certo? Você fez menção aí aos, eu chamo de justiceiros sociais da internet, porque o exagero que eu vejo em algumas coisas, óbvio que, talvez pela minha geração e pela minha formação, eu vou olhar as coisas com espírito crítico, é o mínimo que eu devo aos meus professores da escola. Primeiramente isso. Mas é o mínimo que eu devo a quem vai me ouvir depois que eu ler essas coisas, né? Mas, enfim. Agora, a gente teve recentemente a denúncia de uma ex-funcionária do New York Times, que talvez seja a marca de jornalismo mais famosa no mundo por muito mais tempo do que qualquer outra, em que ela disse que o Twitter estava pautando uma redação. Você estava dizendo da preocupação com o cancelamento, o monitoramento do que pega bem na rede social, qual posição o jornal vai tomar, o que vai contra toda a lógica, desde a criação da imprensa. E eu não sei o quanto se aproxima desta coisa perigosa que é vamos lacrar, porque é um verbo que ninguém falava disso nos anos 80, nos anos 90, lacrar. Se existia, não sei que significado tinha. Porque lacrar uma porta existia. Quando você fala, a porta está lacrada. Isso, no sentido de tornar fechado e pronto, né? Sem ter um lacre ali, mas era o máximo, né? E isso, eu estou falando de uma marca com prestígio internacional histórico do jornalismo convencional. Eu percebo as diferenças que você citou aí, do que você tem, obviamente, na Folha de São Paulo e do que qualquer outra pessoa deixa de ter automaticamente numa rede social, e se ela não tiver um mínimo de prurido, um mínimo de ética, um mínimo de responsabilidade, passa qualquer coisa, porque o editor é quem vai ler, e quem lê não é editor, ele pode dar uma outra opinião também, embasado, não, e por aí vai. Mas essa mistura não te deixa preocupado, ainda mais preocupado, ou é o que eu chamo de dor contemporânea, que é a dor que mais dói? Por isso que a gente está achando que o mundo está acabando, vez ou outra a gente acha que o mundo vai acabar amanhã. Eu não sou apocalíptico, né, por natureza. Eu acho que um dia o mundo vai acabar, inclusive o sol vai apagar, mas isso é muito longe, né? Do ponto de vista histórico da espécie, eu nunca fui apocalíptico. Eu não acho que o mundo vai acabar amanhã. A espécie tem 250 mil anos, a gente já passou por situações terríveis e essa tendência de achar que o mundo vai acabar me parece que tem muito a ver com o narcisismo contemporâneo, de achar que nós estamos vivendo tudo pela primeira vez, e na pandemia isso foi claro. Dentro da história das pandemias, essa é a mais feliz de todas. É claro que todo mundo que morreu é uma perda absoluta e uma catástrofe, mas do ponto de vista histórico comparativo, de todas as calamidades pandêmicas e epidêmicas que a gente viveu significativas, essa é a mais segura, a mais feliz, a mais organizada, e provavelmente vamos sair mais rápido dela. Eu estou dando esse exemplo para dizer que eu não acho que o mundo vai acabar. Por outro lado, é evidente que a dor que a gente sofre, que é contemporânea, faz com que a gente sinta a dor. Né? Imagina a dor de quem vivia durante a Segunda Guerra Mundial. Imagina a dor de quem vivia os massacres. Eu uso sempre esse exemplo. Certo? Os massacres da Rodésia, os extermínios da Austrália e na Nova Zelândia. Imagina as dores que se sentiu quando veio gente aqui colonizar a América Latina e a América do Norte, todo mundo que morreu de gripe, morreu de peste, morreu de cólera. Quer dizer, a humanidade é uma espécie extremamente sofrida que desde a invenção do shopping center e da Disney acha que o mundo é um parque temático. Ele nunca foi um parque temático. Ele sempre foi um escândalo. Ele sempre andou batendo cabeça na parede. Sempre foi assim. Agora, o caso específico que você pergunta do New York Times, que está ligado ao que eu estava dizendo, eu li a carta da jornalista, quer dizer, eu acho que o que ela aponta é exatamente o que eu estava dizendo. Quando ela diz que o Twitter está editando, pautando um jornal como o New York Times, significa que o quê? Aí primeiro você tem uma situação da dificuldade da resolução
da sustentação econômica da imprensa. Você tem um problema. Hoje a imprensa inteira ela precisa se reinventar em termos de sustentação. Muitos veículos de mídia importantes no mundo, inclusive no Brasil, entendem que o caminho é cada vez mais por assinaturas. As assinaturas são muito importantes, porque a publicidade também está batendo pino, certo? A publicidade também está batendo pino, isso se vê nos cursos de publicidade que estão esvaziando. Por quê? Porque a comunicação foi a primeira área devastada pela revolução digital, do ponto de vista profissional, né? E nesse sentido, quer dizer, a publicidade ficou muito barata. Por quê? Porque nas redes sociais tudo é barato. Sim. O barateamento da produção implicou o barateamento do investimento, né? Então você consegue fazer publicidade hoje quase de graça, pelo menos em grande parte. Tem um outro fator aí, que à medida que as gerações vão trocando, a guarda vai trocando, né? Você tem jovens entrando na redação, e que, como sempre dizia a colega, que agora não está mais na Folha, Barbagância, que a redação de jornal hoje, a idade média é 15 anos. Exagerando o argumento, claro. Mas à medida que você vai recebendo gente das faculdades, você vai recebendo gente que já foi cozida no Twitter, no Facebook, no TikTok, no Instagram. Ela já se constituiu, a sua linguagem, a sua velocidade cognitiva e empobrecimento em paralelo, entra na redação, já entra considerando a lacração alguma coisa normal. E aí vai depender das pessoas mais velhas, que em termos de redação de jornal é alguém de 32 anos, quando você está falando de alguém mais velho, na sua maioria, né? Dessas pessoas terem mais sensatez de acalmar essa moçada que acha que redes sociais é o que há de mais importante. Só que, à medida que você precisa resolver a sustentação econômica desses veículos e o futuro imediato está ligado às redes sociais, está ligado ao tráfego das redes sociais, está ligado à atração que certos conteúdos e marcas fazem dentro do tráfego das redes sociais, você tem aí, que eu chamo estudo de marketing digital, né? Você tem aí uma pressão do marketing digital para que as grandes marcas fiquem de joelhos diante dele. Fique de joelhos. Eu acho que o que a jornalista falava ao pedir demissão, eu não lembro o nome dela, o que ela falava ao pedir demissão é dizer que o New York Times estava ficando de joelhos diante do Twitter. Ele estava se submetendo à reação que o Twitter tinha a determinados conteúdos. Mas quando você pega uma emissora de TV e coloca um QR Code na tela e você fala para quem está vendo o programa colocar o celular ali e daí acessar um aplicativo e começar a fazer pergunta, e o programa vai querer responder, as pessoas do programa vão querer responder essas perguntas, é claro que é num outro nível, mas também está se submetendo ao marketing digital. Então, o que existe hoje é uma tirania do marketing digital, por razões do capital, dos mecanismos de sobrevivência das marcas de mídia, certo? Das importantes marcas de mídia, e esse processo de acomodação, que eu não acredito que é o fim do mundo, passa por um momento agudo, que é o risco de você pautar os conteúdos, ou seja, pautar as pautas a partir das redes sociais. E aí fazer isso, que no caso dela era uma reclamação principalmente ideológica, né? Era uma reclamação ideológica da pressão ideológica. Pondé, você fez menção à idade, me permita um comentário. Aos 48 anos de idade, eu, como jornalista, já me sinto um tiranossauro, um dinossauro qualquer. E olha que dinossauro na minha época, quando entrei na redação, o sujeito tinha 65 anos, 70, tinha vivido sei lá quantas crises brasileiras que ele já tinha feito a cobertura. Alguns eram da época da ditadura militar, a maioria, inclusive, tinha vivido os anos de chumbo e tudo mais. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, ainda baseado neste momento da imprensa. Nós temos tido as pautas chamadas de identitárias aí de grupos. Eu não vou te reduzir a dor de nenhum desses grupos, mas os cancelamentos surgem quando qualquer pessoa, o que na minha época dinossáurica, se você me permite a expressão, era completamente normal alguém se opor à sua ideia com outro argumento. Ninguém era contra qualquer avanço, você só discutia a forma como aquilo ia acontecer. Hoje, se alguém se puser contra qualquer discussão dessas pautas identitárias, seja envolvendo mulher, homossexuais, pessoas
negras, ou qualquer que seja, não importa qual é essa pauta identitária. Um argumento contrário, que era apenas para, na minha época pelo menos, para ampliar o debate, hoje você é cancelado porque você está querendo discutir o que, dentro da lógica democrática da imprensa, é criminoso. Você está acabando com o que foi construído até agora, ou pelo menos você está afrontando isso de forma violenta. O que você pensa dessas pautas identitárias feitas nesta maneira quase que ditatorial, em que o debate já está excluído? A pauta vale por si própria e ninguém mais pode discutir. Seja na imprensa ou em numa empresa ou qualquer coisa que, por acaso, ela busque o espaço. Olha, eu acho que no caso das empresas, as empresas estão cedendo à pressão do tráfego nas redes sociais, a imagem que a empresa tem no marketing. O marketing digital é a métrica mais precisa que cada vez mais existe para você medir o engajamento dos consumidores com você, né? E isso faz muito barulho. E muita gente tem acesso a isso. Então, você tem reações que estão muito longe de reações que levam em conta certa educação doméstica, uma certa tolerância com a posição oposta. Agora, ao mesmo tempo, as empresas estão sendo cobradas daquilo que é um certo papel republicano do mercado, que é o mercado dar chance a pessoas e grupos que não tinham chance por uma questão de preconceito. O preconceito existe. Né? Sim, Um dos problemas de discutir esse assunto é porque não há dúvida que existe racismo. Sem a gente precisar ir tão longe e analisar todo o processo, é óbvio que existe. No caso do Brasil, está vinculado diretamente ao empobrecimento. Mas mesmo com a formação melhor de, por exemplo, a população negra do Brasil, especificamente do Brasil, ainda assim você tem dificuldade de encontrar espaço de trabalho. Então, eu não vejo no mundo empresarial como um problema monstruoso a tentativa de você incluir pessoas de grupos como dos brasileiros negros dentro de espaços de trabalho, uma vez que, ao entrar, eles também tenham que dar resultados como todo mundo. Né? Eu acho que a grande exclusão de uma maioria que o mercado de trabalho já preparou é a exclusão dos dinossáricos, que você falou. Né? uhum. Agora as empresas têm carreiras meteóricas de meninos e meninas que viram CEOs com 39 anos. E como você bem falou no tempo seu de redação, quer dizer, uma pessoa que tinha 70 anos, ela tinha uma experiência de vida que um CEO de 35 não tem. Então, o jovem ele é mais rígido, ele é mais inexperiente, ele acredita mais em teoria, enquanto a pessoa que tem mais experiência sabe que o mundo não cabe na teoria. A idade ajuda você a ser um pouco mais tolerante com as sombras que existem na vida. Agora, essa discussão complica porque, por exemplo, o Trump, sem dúvida nenhuma, ele deu uma certa corda para grupos excessivamente racistas nos Estados Unidos. Sim. Ele deu corda para isso. Certo? Isso está dentro da guerra cultural americana. Então, me parece que não há uma resposta definitiva. Não dá para lacrar esse assunto, certo? Não dá para lacrar esse assunto. A tendência à lacração, que você falou no começo, me parece que ela está ligada ao fato de que mais gente entrou na discussão, é um volume de pessoas, certo? Hoje você tem youtubers que podem derrubar pessoas, derrubar marcas, certo? Uma pessoa, seja lá que ideia que ela tem, ela consegue mover o mundo nas redes sociais. Isso é um fenômeno contemporâneo. É um enxame, né? Como se um enxame de abelhas atacasse uma marca ou uma pessoa. E esse enxame não tem nenhuma inteligência necessariamente nele. Tem uma reação imatura, infantil, agressiva, certo? É uma espécie de um enxame de pessoas quebrando tudo. E a gente sabe, historicamente, né? Eu estou envolvido numa pesquisa sobre a Revolução Russa, junto com a Universidade Católica Portuguesa, o meu laboratório da PUC e a Universidade Católica Portuguesa, o Instituto de Estudos Políticos, e a gente está fazendo uma pesquisa sobre as grandes revoluções, né? Uhum. Começando pela Revolução Gloriosa da Inglaterra, cobrindo várias delas, e eu sou, como eu brinco, a bancada bolchevique. Né? Porque o meu objeto é a Revolução Russa. Né? A Revolução Russa foi um caos. Ela foi um caos.
os massacres, a violência sexual, a chamada tempestade sobre o palácio do governo provisório, foi, na realidade, um bando de gente bêbada querendo invadir a adega do palácio, certo? Você tinha ali, no máximo, 5.000 bolcheviques, isso em outubro já, depois que a Revolução começou em fevereiro, a queda do regime. 5.000 bolcheviques querendo pôr ordem nas coisas, mas parte deles mesmos bebiam, enchiam a cara, saindo batendo nas pessoas, violentando as mulheres. Então, os líderes, como Lenin, Trotsky e outros, né, e outros menores, ficavam tentando pôr ordem quando eles tomaram poder. Então, o que eu quero dizer é que essa violência, derrubar estátua, reagir mal ao argumento posterior, ao argumento que é contra você, eu vejo isso tudo como uma continuidade da tendência humana quando ela pode pôr para fora o que ela pensa, de forma desordenada. Antes a gente esquartejava a gente, agora você esquarteja a carreira profissional dela, esquarteja ela psicologicamente, de ambos os lados do espectro político, né? Agora, por exemplo, ontem, né, essa semana, quando a Barrett, nos Estados Unidos, foi aceita para ocupar a vaga da progressista que faleceu, a Roots, quer dizer, havia um acordo de cavalheiros nos Estados Unidos que presidentes em último ano de mandato não indicavam juízes, certo? O próprio Obama não indicou juízes no final do seu mandato, certo? Isso era um acordo de cavalheiros que existia dentro entre os partidos republicano e democrata. Quando o Trump indica 2 semanas antes, sei lá, da eleição, né? E ele indica o que o Partido Democrata fala. O Partido Democrata fala: olha, ele está quebrando um acordo de cavalheiros. Isso nunca foi feito. Ele não podia ter feito isso. Mas como o acirramento da polarização é muito alta, o que os democratas estão falando nos Estados Unidos, se o Biden, que é muito provável, ganha a eleição? O que eles estão falando? Aquilo que eles chamam nos Estados Unidos de pack the courts. Não há na Constituição o número de juízes do Supremo americano. Pode ter o número que quiser, o que a Turquia fez, o que a Venezuela fez. O Partido Democrata está pensando em colocar um juiz a mais, porque não há na lei nada contra isso, né? E colocando um juiz a mais, atenua a força dos conservadores que representa a Barrett agora, no Supremo. É claro que isso vai dilacerar os Estados Unidos, né? Se o democrata fizer isso. Pouco mais ainda. Vai piorar. Então, assim, eu acho que as democracias, e os Estados Unidos, o Brasil também está nesse processo, né? As democracias, elas estão sendo pressionadas pela violência desse enxame de pessoas que antes bebia, violentava a mulher, matava pessoas, roubava lojas. Estou pensando aqui no processo da Revolução Russa cotidiano. Agora, você cancela pessoas, você também vai para a rua, você também briga. Então, eu acho que as redes sociais, Milton, elas estão acabando com uma certa, digamos assim, um certo respeito, um certo acordo de cavalheiros, e por uma das razões que eu acho importante pontuar, que é a seguinte: antes, a discussão política acontecia entre pessoas semelhantes. Imagine que eu sou democrata, você é republicano. Eu ganhava a eleição e podia jogar golfe com você, certo? Depois você ganhava a eleição e eu jogava golfe com você. Você vencia o Senado e eu vencia o Senado pelos democratas, e nossos filhos se casavam. A gente se encontrava em restaurantes. Agora, a democracia, ela está sendo pressionada por grupos que, quando assumem o poder, querem destruir o que tinha antes. Não quer mais fazer acordo. A gente não vai jogar golfe junto, porque eu não jogo golfe. Você joga, mas eu sou fodido, eu não jogo golfe. E agora eu posso, de repente, quebrar você, quebrar suas pernas. Esse argumento é do Yasha Mounk, não é meu, né? Então, assim, isso é um fator que está acontecendo muito nos Estados Unidos, e eu acho que é um processo. No Brasil aconteceu principal. O PT chegou ao poder sem redes sociais, mas o Bolsonaro chegou ao poder com essa posição. Pessoas que se sentiram excluídas do pensamento público, pessoas que não tinham voz, pessoas que estavam de saco cheio do PT, pessoas extremamente reacionárias, pessoas que queriam arejar o Estado. Todo mundo se juntou
Isso juntou gente que come com garfo e faca e gente que come com a mão, que é grosso, que fala absurdos como os bolsonaristas falam, certo? Então, assim, eu acho que a gente está num momento de tensão mesmo. Não necessariamente que a democracia vai acabar, mas o The Times londrino fez uma pesquisa essa semana que eu li, Uhum. com 5.000 milênios, que mostrava que mais da metade dos milênios não tem muita fé na democracia liberal representativa. E isso é perigoso, porque democracia só funciona representativamente. E a verdade é que não se inventou nada melhor do que a democracia, embora ela tenha defeitos e ninguém ouse estar negando aqui, mas ninguém inventou nada melhor do que isso. E aí, se procurar um tiranete da sua preferência, seja que grupo é que vai ter essa hegemonia para colocá-la no poder, é sempre uma coisa perigosa. E isso a história do mundo já nos dá exemplos suficientes para não acreditar em nenhum tipo de ditadura, seja light ou hard, pouco importa, não é? Sem dúvida. A própria sessão do Lula, de um metalúrgico de barba preta, que metia medo em todo mundo, para o Lulinha Paz e Amor, que já fazia negócios, já transitava por casa de gente rica. O que significou isso? Significou que o PT ele foi entrando no sistema e ele foi jogando golfe. Certo? A expressão que os americanos usam, que não é golfe, é beisebol, he began to play ball, como eles falam nos Estados Unidos. Quer dizer, play ball significa o quê? Olha, nós estamos no mesmo jogo, eu ganho uma vez, você ganha outra. O processo do Lula no Brasil foi isso, ele foi enriquecendo, não estou entrando no mérito do processo, ele foi começando a dialogar com os setores da economia, ele foi começando a fazer parcerias para aqueles ricos ficarem mais ricos, e ele começou a play ball. E chegou uma hora que a casa caiu. O que prova que o ball que ele jogou não foi tão bom assim. Pondé, obrigado pela gentileza da conversa aqui no Pensando no Brasil. Obrigado por dividir seu pensamento conosco, viu? Foi um prazer a conversa, muito boa. Obrigado, Pondé. Até mais, viu? Até a próxima. Até logo. Muito obrigado.